todos os hábitos de vida saudáveis previnem sintomas de menopausa. A gente sabe que as mulheres que estão no peso ideal, que fazem exercício físico, que se alimentam corretamente, que cuidam da saúde mental, elas têm menos sintomas da menopausa. Tá? Não dá para dizer que não vão ter, né? Tudo em medicina é uma curva de Gauss. A grande maioria das mulheres estão no meio da curva, têm sintomas leves ou moderados por 2 ou 3 anos. Esse é o padrão da mulher na menopausa. Entre 48 e 52 anos ali, você ter sintomas, né? Sintomas de fácil controle. Existe numa ponta da curva de Gauss aquelas mulheres que não têm sintomas. E tem mulher que para de menstruar, continua a vida como se não estivesse acontecendo nada. É uma pequena porcentagem. E do outro lado, uma pequena porcentagem de mulheres que têm sintomas por muitos anos, muito fortes, muito difíceis de controlar. O principal sintoma, de longe, é a onda de calor. É o sintoma que a maioria das mulheres tem, seguido de dificuldades sexuais, várias. Em todos os pontos da sexualidade você acaba tendo dificuldade, libido, excitação e orgasmo. Então tem ali uma dificuldade, quando ela está posta, ela é bastante complicada de lidar, sejam mulheres casadas ou não, enfim. A gente precisa, nesses 2 ou 3 anos, dar uma ajuda para que isso fique melhor. É muito importante que a gente entenda as mulheres nessa fase, porque existe uma tendência meio machista de banalizar, e dizer, não, isso é uma coisa natural, você tem que passar e acabou. Não é bem assim. A gente tem várias formas de tratar as questões do climatério, além dos hábitos de vida. Eu sempre insisto nisso porque as mulheres pensam menopausa, hormônio. Não é só o hormônio. Aliás, o hormônio sozinho, ele em geral não resolve. A gente tem que melhorar as coisas na vida ali. É o momento de separar e pensar, eu preciso cuidar. Então eu preciso cuidar da minha alimentação, preciso cuidar de fazer mais exercício, preciso cuidar de não me angustiar tanto, para não ter depressão, porque a menopausa pode trazer ali um clima mais depressivo no teu emocional, E aí a gente pode ter o uso dos remédios, tanto fitoterápicos, tem alguns bem interessantes que a gente pode usar para ondas de calor, para questões de libido, quanto os hormônios, que são bem interessantes também. A reposição hormonal foi uma guinada impulsionada pelas feministas americanas na década de 70 ali, que não se conformavam de nessa idade ter essa baixa de energia, e aí surgiram essas ideias de vamos repor o hormônio feminino, que é o que diminuiu. Aí se deu estrógeno indiscriminadamente, e a gente viu consequências ruins disso. Isso foi melhorando, como tudo é um pêndulo, Você vai muito radical para um lado, depois em 2002 saíram uns estudos aí, foi muito radical para o outro, proibimos a reposição hormonal, tá? Hoje a gente tem um equilíbrio, que é a forma inteligente de tratar qualquer coisa. E o equilíbrio é usar hormônio para as pacientes que não têm contraindicações formais, na mínima dose, pelo mínimo tempo possível. Por quê? Porque esses hormônios, depois de muito estudar, muito a gente se enganar, achar que eles preveniam doença cardiovascular, preveniam Alzheimer, preveniam osteoporose, a gente sabe que eles não previnem nada disso. O que eles fazem? Eles tiram sintomas da menopausa. Eles melhoram a energia, eles tiram onda de calor, eles melhoram o libido. Então, a gente usando numa dose pequena, por um período determinado ali de 2 ou 3 anos, a gente acrescenta pouco risco, não vai dizer que não acrescenta zero, porque tudo na vida tem um pouco de risco, mas você não está prejudicando a saúde dessa mulher e você está melhorando muito a qualidade de vida dela. Quem são as mulheres que não podem de jeito nenhum usar hormônio? Mulheres com câncer de mama ou com famílias muito de risco muito aumentado, aquela que teve a mãe, já teve uma irmã, já teve uma prima na geração dela e que tem câncer de ovário na família, essa paciente a gente tenta não usar nunca hormônio. Pacientes com problemas cardiovasculares, principalmente coronarianos, então aquelas que tiveram infarto, que têm stent, e mulheres com problemas de coagulação, que têm um risco aumentado para trombose. Essas não podem tomar. Quem são aquelas que a gente tem que tomar cuidado? As hipertensas, diabéticas, obesas, porque elas têm um risco pela doença também aumentado,
de fenômenos tromboembólicos, de problemas cardíacos, né? Então, nessas a gente tem que tomar cuidado, mas podemos usar com cuidado. A sexualidade nessa fase da menopausa, né, pode ser resgatada, né, e deve, né, para aquela mulher que quer. Ela não é obrigatória para todas as mulheres, mas principalmente aquela que tem o desejo de voltar a ter uma vida sexual mais ativa, a gente tem várias formas de melhorar isso, principalmente aí sim com o uso de hormônio, né, basicamente o hormônio masculino, mas a gente hoje usa os hormônios bioidênticos, que não danificam principalmente o fígado, porque a reposição de testosterona mais antiga era muito pesada para o fígado. E a gente consegue, às vezes com um pouquinho de testosterona, creminhos vaginais com um pouco de hormônio, lubrificante na hora da relação, a gente consegue melhorar todos esses sintomas ruins que ela vinha sentindo e ela volta a ter uma vida sexual mais ativa e lógico, da forma que ela quiser. Então, eu acho importante a gente levantar essas questões e informar as mulheres que é possível, né? Porque muitas delas até se deprimem com essa questão e falam, não, acabou isso na minha vida, né? Não terei mais. Então é importante que elas saibam, se ela tem o desejo de voltar a ter uma vida sexual mais ativa, que a gente tem formas de ajudá-la nisso.